Então, rapidinho, para a gente entender essa ideia da ciência, é muito bom nós pensarmos um pouquinho nas limitações que a ciência tem. Deixa eu colocar algumas delas relacionadas com a origem. Eu gosto de trabalhar com gráficos, porque isso ajuda um pouquinho a gente a pensar. Se você não entende nada de gráfico, você não tem noção do que você está perdendo. Estude. É muito legal, porque com gráfico você consegue visualizar. Por exemplo, se você está olhando ali embaixo, aquela linha horizontal é a linha de tempo. Logo lá no comecinho, quando tem uma linha vertical, ali é onde começam todas as coisas. Ali é o início. Está vendo no meio ali, eu coloquei o hoje. No meio, não, aqui do lado direito, tem o hoje. A pergunta é como as coisas teriam ido desde o início até lá. Por exemplo, o universo nós sabemos que ele começou, a vida nós sabemos que ela começou, a biodiversidade nós sabemos que teve o início também. Mas como isso teria chegado até ali? Até hoje, onde nós estamos? Deixa eu colocar uma outra partezinha, tá vendo? Eu coloquei uma outra linha pequenininha ali no meio. Vocês lá de trás vão quase precisar do telescópio Hubble para ver as linhas ali, mas vai tentando. Estou dividindo em duas partes. A parte da direita é o que nós chamamos de período observável. É aquilo que a gente tem uma medição direta. Você não precisa tentar descobrir o que teria sido. O outro lado é o que nós chamamos de período não observável. Não tem como a gente saber. Vai ser por inferência, vai ser por analisando evidências e coisas e tal. É muito legal porque quando nós pegamos esses dois negócios aqui, o período observável são observações, são medições que nós fazemos diretamente. Você não precisa interpolar coisa nenhuma, tudo direto ali assim. Por outro lado, o período não observável são propostas baseadas, deveriam ser pelo menos, baseadas em processos naturais e leis da natureza que são conhecidos. Por exemplo, eu fico assim impressionado, vou só dar uma pinceladinha nisso amanhã. Stephen Hawking, quando escreveu o seu livro Universo numa Casca de Nós, logo no início do universo, ele coloca uma expressão muito interessante, você já deve ter visto, eu uso isso daí com bastante frequência, dizendo o seguinte: início do universo, período das leis da física estranhas e desconhecidas. Rapaz, essas eu não estudei. E ninguém estudou. E como é que você sabe que essas leis estranhas da física existem? Agora nós estamos tratando de algo muito interessante que se chama fé. Não somente isso, fé em milagres. Porque se as leis físicas são conhecidas, você explica. Se as leis físicas não são conhecidas, por exemplo, como o mar morto teria se aberto? A resposta é simples, por meio das leis da física estranhas e desconhecidas. Como é que Jesus transformou água em vinho? Por meio das leis estranhas e desconhecidas. Como é que o machado lá que o cidadão estava cortando caiu lá no Rio Jordão? E, caiu o machado, não era meu, foi emprestado. Imagina o que vai acontecer, coisa assim. Vai lá, o cidadão, grande profeta de Deus, vai lá e fala assim: flutue. Tadã! E o machado flutua. Peraí, e a lei do empuxo? Leis da física estranhas e desconhecidas. Ou seja, nós estamos tratando de milagres. É interessante porque qualquer proposta que trate da origem do universo, querendo ou não, vai falar de fé e milagre. Não tem como escapar. Às vezes vem com uma roupagem meio complexa que a gente não consegue entender bem, mas é fé e milagre. Portanto, quando nós tratamos da origem de todas as coisas, nós temos algumas posições. Por exemplo, o Big Bang tratando da origem do universo, obviamente estamos falando do posicionamento naturalista. Nós temos a biogênese tratando da origem da vida, ou seja, a vida partiu do que não tem vida para aquilo que tem vida, o que eu acho um negócio assim interessante. Eu gosto do Suassuna, quer dizer, gostava, né? Ele morreu, mas você já viu aquele que ele pega assim um prendedor de roupa? Muito legal. Se você não viu, vai na internet. Tem ele mostrando um prendedor de roupa assim e fala assim: quem acreditaria que isso teria surgido espontaneamente? Ele até brinca. É porque era uma questão de evolução. Tem gente que é brilhante, não é? Agora, o que mais? Nós temos também a questão da própria vida. Tá? Ou seja, a teoria da evolução trata todas essas coisas, do universo, vida, biodiversidade, a lista vai. O nosso grande problema com tudo isso é que existem outras posições, tá? Eu coloco ali o criacionismo científico, mas vou tratar mais especificamente do design inteligente amanhã, porque a gente consegue ver no universo que é algo espetacular, ou seja, um universo que foi trazido à existência completo, complexo, perfeitamente funcional. Vida que foi trazida à existência em tipos básicos, ou seja, adivinha, ameba sempre foi ameba. Você não está feliz de saber que você não é uma ameba? E que seu antepassado não teria sido uma ameba? Uma vez estava dando uma palestra numa escola, foi muito interessante.
Porque surgiu essa pergunta, era assim, garotadinha entrando no ensino médio, e eles perguntaram, e a respeito da evolução? Porque o homem não veio do macaco? Eu gosto de fazê-los pensar. Eu falei assim, seu pai é macaco? Eu falei, não. Seu pai e sua mãe? Não. Seu avô e sua avó, eles são macacos? Não. E será que os pais dos seus avós foram macacos? Porque os pais do seu pai não são, né? São seres humanos. E os pais dos seus avós? Acho que não. E os pais dos avós dos seus avós? E os pais dos avós dos seus avós? E a gente foi indo. Daqui a pouco foi muito legal, porque um dos garotos olhou para a professora e falou assim, quem foi o macaco? Porque é óbvio. Não precisa fazer muita força para você chegar lá, certo? Eu entendo que hoje nós estamos com um problema muito confuso, que as pessoas não sabem mais o que elas são. Agora, Deus ser bem sincero, se um cara chegar para mim e falar assim, eu sou beija-flor, eu falo, misericórdia, vão te internar. Mas se você falar outras coisas hoje, não, isso é normal. Tá bom. Entendeu o espírito da coisa, né? Legal. É que eu não vou usar muitos detalhes para não ser processado depois. Ou seja, quando nós trabalhamos com essas questões todas, nós entendemos que a ciência possui limitações. E é muito importante para a gente entender esse aspecto. Por quê? Porque essas limitações, ou seja, a gente consegue começar a ver mais no passado, através de metodologias e tecnologia. O Marcos falou, rapaz, eu estou super animado com o telescópio Webb. Está em órbita, já está lá num dos pontos Lagrange, espetacular, lá paradinho, quietinho. O pessoal está ajustando os espelhos. Foi muito legal, porque a primeira foto que eu vi deles, eles apontaram o telescópio para uma estrelinha só e aparece um monte de estrelinhas lá. Né? Agora tem uma estrelinha só em cada um dos espelhos. E nessas próximas semanas vai ter uma estrelinha relacionada com todos os pontos. O que será que a gente vai descobrir? Já imaginou? A gente vai conseguir ver coisas logo no início do universo. Rapaz, estou super animado com isso. As pessoas falam, mas o que você espera? Eu espero que a gente vai ver tudo aquilo que o Hubble mostrou até agora. No início do universo nós encontramos o quê? Moléculas de água. H2O, já imaginou? Água no início do universo. Não estou falando da Bíblia, eu estou falando do Hubble. Percebe a diferença? Hubble, telescópio Hubble. A Bíblia fala que no início havia o quê? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a Bíblia nos afirma que no início do universo havia água. O telescópio Hubble descobriu que no início do universo havia água. O Hubble está provando a Bíblia? Não, os dois falam exatamente a mesma coisa. A Bíblia disse que havia água, o telescópio Hubble descobriu que havia o quê? Água. Onde há água há? Perfeito. Já aprenderam a lição de hoje, pode ir para casa, agora você já sabe, onde há água, há água.